Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline, eu sou CEO da Pets Clinic e hoje eu estou aqui com a nossa convidada mais que especial, a doutora Camila. Ela sempre está aqui com a gente discutindo assuntos super interessantes para trazer o melhor dos conteúdos para vocês. Você bate aquele olho naquela coisa tosca. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo. É uma coisa que a gente não conversa quase na veterinária e a gente vê que as nossas decisões às vezes são, eu vou abrir uma clínica porque eu tô cansado de trabalhar para outras pessoas. Então a gente vai discutir como que foi esse processo que a Camila passou para então chegar aí aonde é o sucesso que a clínica é hoje. Quando que você decidiu empreender no mercado veterinário? Você tomou essa decisão por quê? Esse é o primeiro ponto, né, que a gente tem que saber, porque normalmente é quando a gente está insatisfeito com o salário das outras pessoas. Não era o salário. Eu vou responder, olá, gente, tudo bem? Sou eu aqui de novo, né? Mais uma vez no canal. Gente, é assim, eu realmente quis ser dona do meu negócio, ter o meu cantinho, justamente porque eu não aguentava mais trabalhar para ninguém. Eu não queria. Era por conta de salário, né? Não, eu ganhava bem. Eu ganhava muito bem. Dava para passear, dava para viver um pouquinho. Mas o que me tirou do setor ser funcionária e começar a gerir foi justamente não aguentar mais donos de clínicas que não são veterinários ou donos de clínicas que são veterinários e passar por humilhações e passar por provações de conduta, caráter. Falei, puxa vida, eu estudo tanto, eu não mereço isso, sabe? E o último emprego que eu tive como funcionária, eu saí de lá para uma mesa cirúrgica. Aí eu falei, não, eu acho que não tá me fazendo bem, eu preciso parar. E quando eu parei, eu falei assim, bom, eu fiz bastante cliente, eu já tinha um tempo no mercado aí, eu já tinha uma clientela legal. Os clientes começaram a me procurar. Aí eu falei, e agora? O que eu faço? Falei, já sei, eu vou começar a atender em domicílio. Botei a malinha nas costas, peguei meu carro e fui. Gente, na idade que eu tô, eu descobri que dói fazer domicílio. Não, é bem corrido, Gente, né? é assim, ó. É estressante, principalmente aqui em São Paulo. Trânsito, você não conseguia cumprir horário, porque você pegava acidente marginal, e tudo é via marginal que você pega, né? Você cruza a cidade pela marginal, conversa né? pouco, né? Imagina, logo a né? gente na casa do tutor. Vai, aquela consulta, que aqui no consultório a gente já demora. Aqui é mais de uma hora, né? Mas aí jeito. Em casa... Aí sabe, é um café, um bolo. Isso, além de ser esse aconchego, né, do cliente pra gente, é aquilo, ele não tem só um animal, ele quer que a gente olhe o outro, vê onde é que ele dorme, vê o outro, vê o passarinho, e vai indo e vai falando, meu Deus, como que eu saio daqui? Mas não foi só esse motivo, não. Isso até que era gostoso, porque eu sou italiana, lá, falo com as mãos, derrubo o microfone, gosta, né? Eu gosto até desse convívio. Mas é uma das coisas que, para quem atende a domicílio, precisa se policiar muito com isso, né? Você se perde. Uma outra coisa que eu sempre quis fazer no domicílio é invadir o mínimo possível. Então, eu entrava, eu tentava ficar ali. Aí todo mundo, não, mas vem pra cá, senta aqui. Não sento na casa de cliente, ainda mais com essa roupa contaminada, é chão, tô na casa do paciente, o paciente vive neste ambiente, no chão, então é ali que a gente vai trabalhar. E foi muito difícil, sabe, Aline? Tive que arrumar enfermeiro para ir junto, porque não dava, o enfermeiro não dirigia, eu que tinha que fazer batidão. E aí aquilo, chegava à noite, eu não aguentava de dor no corpo, dor nas pernas. Eu falei, não, rodei, tinha dia que eu rodava 180 quilômetros. E essa é uma das dificuldades também de você conseguir fazer tudo sozinho. Não dá. Quando eu atendo em domicílio, né, eu sinto dificuldade exatamente isso, do tutor segurar. Sim. Principalmente para coleta de exame, por isso que eu precisei né? de enfermeiro. Assim, num geral,
para uma consulta, você fazer anamnese, até que ajuda, mas a parte de coleta de exame que é bem complicada. E eu sou uma veterinária que eu não saio sem pedir exame, né? Ah. Hoje o cliente veio cortar a unha, já saiu com um pacote aqui. Porque não dá, eu não posso olhar para o meu paciente, seja para cortar a unha, e falar, meu, ele não tem alguma coisa, porque eu tô vendo, ele tem. E eu tenho que falar pro tutor. E aí o tutor fala, não, doutora, você tá vendo, então vamos fazer, né? Aquele olhar clínico mesmo. Mas aí começou a doer tudo, eu falei, chega, eu não quero mais. E aí eu comecei a atender na minha casa. Tirei a minha lavanderia, construí um consultório minúsculo. Gente, virou uma romaria. Tinha gente sentada na minha sala, tinha gente sentada na minha cozinha, eu ia pro banheiro, tinha gente no meu banheiro. Meu marido chegava, ele queria pôr uma bermuda e ficar na sala, ele não podia, porque tinha gente sentada esperando. Então, assim, eu não tinha espaço, não tinha lugar, e meu marido falou, olha, tá acabando com a nossa vida, vamos procurar um lugar. Foi aí que a gente veio pra cá, né? Fiquei quase um ano na rua. E aí, esse um ano na rua, o meu acesso de apoio era esse consultório que eu fiz em casa. Então, eu falei, não, a maior parte que eu puder eu faço domicílio, quem não der vem para cá. Detonou minha vida, eu não tinha mais paz, assim, sabe? Fora que os meus bichos, eu sou uma pessoa que tem um monte de bicho, né? Aí os meus bichos queriam comer meus clientes, aí não dava muito certo. Então, aí ele falou, não, vamos sair daqui porque não tá dando. Foi aí que a gente achou esse imóvel, veio para cá, mas assim, perna para vir para cá, também não tivemos. É o que a gente vive muito, assim, eu acho que da veterinária poucas pessoas têm alto investimento, né, preparado, assim, para fazer uma estrutura, que na verdade eu acho que não é só o investimento inicial, é simplesmente segurar a fase que está crescendo, a fase que os clientes vêm, então você tem que ter um fluxo de caixa ali, para segurar, né, esse tempo de se firmar no mercado, de se firmar no local, porque igual, você mesmo tendo bastante clientes, a questão é o local, né? Você mudou de local, então até o pessoal entender isso, passar a frequentar, passar a ver com rotina. Os clientes antigos me acompanham, né? Eles vêm, graças a Deus não os perdi. Mas os novos estão chegando com força. E isso eu agradeço muito porque é toda um trabalho para essa conquista, né? Mas eu vou falar para você, eu não tive capital de giro e não tenho capital de giro. Isso é o pior erro do empreendedor, né? Eu vou me formar e eu vou abrir uma clínica para mim. Beleza, faz isso. Vamos ver quanto tempo ela vai durar. E aí fala, eu vou começar a fazer tipo uma sonegação de alguma coisa. O conselho vem, a fiscalização vem, e vem a multa, e gente, é alto. É tudo alto. Sabe? Não, e assim, é risco trabalhista, né? Tem uma série de coisas, a gente sabe que hoje isso fecha muito. O que eu acabo indicando muito para quando você vai fazer, né? Que a gente estava até comentando de planejar mesmo. E a parte do planejamento, principalmente você fazer o planejamento de algo que você nunca fez, é o mais difícil, né? Porque assim, eu sempre comparo muito com as cirurgias. Quando a gente faz a primeira cirurgia, independente se seja só uma castração, a gente estuda a técnica, a gente se planeja para a técnica, analisa os exames para ver se vai dar. Analisa, faz toda uma série de protocolo antes. Então, você planejou aquela cirurgia. A partir do momento que aquilo vai ficando da sua rotina, o seu planejamento não é que diminui, ele é mais automático. Sim, é como dirigir. Cheguei em algum lugar, como é que eu vim? Vim dirigindo, mas eu não lembro como eu vim. E aí você vai fazendo as coisas assim, mais no automático, isso. Mas isso não quer dizer que você não planejou ela antes, porque você se preocupa com o fio, você se preocupa com o pano, você se preocupa com o avental cirúrgico, a touca. Então isso já está tão automático que de repente você já montou ali a sua mesa, você nem já percebeu fez, que está montado. Nem percebeu. Mas a sua primeira vez, você não fez rápido. Não. Você foi lá e pensou, nossa, como que eu monto? Então vamos aqui passo a passo. E a mesma coisa com a parte do empreendedorismo. Só que eu vou te falar que o empreendedorismo, na minha visão hoje, eu tô com 2 anos aqui nessa empresa, tá? Não faço a gestão dela sozinho, tanto é que eu tenho aqui uma equipe junto comigo. Eu tenho a parte do financeiro, a parte da gerência, a parte da contabilidade, é tudo muito bem dividido. Eu faço a coordenação da equipe clínica, eu não me envolvo com valores, eu não me envolvo com pagamento, porque se essa situação não for definida dentro da tua empresa,
não dá certo, porque acaba um sobrepondo a função do outro, e aí não cobra, vira uma meleca. Então, a gente já percebeu isso desde os primeiros meses aqui, isso não estava no planejamento, de que cada um deveria ter a sua função. E olha que loucura, uma coisa tão idiota, tão básica, tão né? Óbvia, né? E que bom que a gente percebeu no primeiro momento, né? Opa, peraí, cada um vai ter que ter o teu quadrado, porque se invadir o meu espaço eu não consigo gerir. Então eu faço a gestão da equipe clínica, né? Porque era uma coisa assim, né? Só para vocês entenderem. Então, assim, se a gente fala, por que essa é a diferença? Porque senão aqui no consultório, o dia que a Camila passar comigo, eu fiz um valor para ela. Amanhã é com a Júlia, por exemplo, que é a doutora Júlia que trabalha aqui. A doutora Júlia já cobra um outro valor, que era o valor que estava no sistema, e ela não sabe que a Camila deu um desconto. Então, isso fica uma bola de neve. Porque a pessoa, cada dia que ela passa, ela vai querer passar com a Camila, porque ela fala assim, mas a Camila sempre me dá desconto, por que eu não vou passar com ela? E aí começa isso, né, ficar uma bagunça. Aí a pessoa que vai fazer a parte administrativa, ela não sabe que a Camila deu um desconto. Vai falar, por que não fechou aqui? Por que deu isso pro cliente? Então, assim, definido. Todo mundo pede desconto, viu, gente? Todo mundo se diz, doutora, me dá desconto, eu não tô esperando. É justo quando eu não posso mais. Doutora, olha a hora errada. Gente, não dá pra ficar doente, né? Óbvio. E aí eu falo, olha, vai chorar no balcão. Pede lá pro pessoal do financeiro, que vamos ver se eles ajudam, porque eu não posso ter essa autonomia, e eu não quero ter essa autonomia, senão eu não tenho espaço no meu tempo para eu gerir a minha equipe clínica, e aí é a hora da defasagem, porque o que sustenta este estabelecimento é a minha equipe clínica, é a qualidade no trabalho que a gente está prestando, é a atenção, é o olhar clínico que a gente já comentou aqui várias vezes nos outros podcasts que fizemos, todo esse trabalho clínico executado com tamanha destreza que a gente tem aqui na equipe, justamente porque eu obrigo essa galera a estudar. Aqui a galera, e ainda assim, o pessoal já sabe que eu dou aula, né? E aí, nesses últimos tempos, eu tenho falado muito para os meus alunos, o que vocês querem ser? Então, essa profissão é dupla, né? Ela tem duplo nome. Então, se ela tem duplo nome, um dia você quer ser um, outro dia você quer ser outro. O que você quer ser? Você quer ser médico ou você quer ser veterinário? Aí todo mundo fica, eu quero ser veterinário, quero ser veterinário. Então, veterinário, você vai fazer vacininha, pelezinha, otite, inhaí e cometer erro. Você não quer ser médico? Não seria legal se você ser médico? Um médico estuda, um médico raciocina, um médico pensa, ele faz um diagnóstico preciso, ele sabe o exame que ele está pedindo. Mas médico não é só de gente, não. Médico, ele cuida de um ser vivo. Você também está cuidando de um ser vivo. Uma posição anatômica diferente, mas que com muita similaridade por dentro, né? Então, se você quer ser realmente um excelente profissional, seja um médico, mas não deixe de ser veterinário. Né? Só dê mais ênfase para essa parte clínica, porque é o que está faltando. Gente, o povo despreparado que está aí no mercado, pelo amor de Deus, né? Vamos ser bem sinceros. Mas voltando para a parte do empreendedorismo, que é o top deste programa, quando a gente fez essa divisão, ficou mais fácil para mim. Então, eu não tenho essa preocupação de quem pagou, quem não pagou, quem está devendo, cobrar fulano, nossa, lançar em plano. Não, graças a Deus, eu não quero ter isso. Porque a função que já é imposta a mim, ela já não é fácil, ela é muito pesada. Muito. Né? Até ela porque é muito, demanda tempo, demais. Essa atenção do paciente, da gente responder, da gente falar com ele, e aí você acaba pecando nisso se você tem que fazer essa outra parte, né? Exatamente. Então, por isso, e principalmente controle de estoque, que se você não deixa uma pessoa responsável, também é bem complexo, né? Tem que ter livro de registro de controlado, livro de registro de saída. Olha, vamos resumir a real, o que é ter clínica? Você precisa de mão de obra para te ajudar no trabalho. Então, essa mão de obra tem que vir primeiro administrativa. Você precisa de um corpo de administração, de contabilidade que seja decente, que te oriente decente, porque o recolhimento do imposto de um hospital veterinário é muito alto. Sim. Né? É muito grande os impostos que a gente que tem no Brasil. E basicamente a gente não sabe nada. Nada. E aí você primeiro precisa ter isso, uma orientação. Outra coisa é ter uma orientação judicial. Poxa, mas eu preciso de um advogado para ter uma clínica? Precisa
Precisa porque, primeiro vem processo, segundo vem normativa, terceiro vem toda a parte de documentação, para a gente fazer termo, né? Então, os termos. Tem que ter termo para tudo. O que é um termo? Eu não quero fazer exame. Por favor, assina um termo para mim que a senhora está ciente que eu pedi e a senhora não quer autorizar. Preciso internar, mas eu não quero internar. Assina um termo para mim onde a senhora se responsabiliza. Isso é tudo jurídico, é o jurídico que faz isso. Né? Aí muita gente que deve estar vendo esse vídeo vai falar, poxa, mas eu tenho um sistema que tem isso. Os termos que estão disponíveis no sistema, eles são falhos, eles são frágeis a processo. E isso eu descobri na prática. Nunca fui processada, graças a Deus, não posso nem cantar essa bola, mas até o princípio não. Já tenho aí quase 10 anos de formada, mas já tentaram muitas vezes. E onde que foi barrado esse processo? Justamente nos relatórios, porque o corpo clínico ele é tão redondinho que a gente tem como provar tudo que a gente executa aqui. Então eu tenho prontuário de internação, prontuário de passagem de plantão, prontuário para troca de não sei o quê, prontuário anestésico. Se vocês vissem o prontuário anestésico que nós temos aqui da doutora Lília, é surreal. Então, assim, dificilmente a gente tem uma falha. Não vamos falar que a gente nunca erra, porque somos seres humanos, já erramos, iremos errar mais, mas assim... Mas isso faz com que vocês também consertem, né? Sim, é para aquele erro que nunca mais é para acontecer, né? A gente não navega nessa mesmice. Fora a parte jurídica, a gente tem que ter mão de obra. Essa mão de obra, dependendo do cargo, ou ela é PJ ou ela é CLT. Para ser CLT, você paga um salário e meio, né? É o salário mais metade do próprio salário de impostos. E aí você tem um monte de aquisições dentro dessa contratação. Você tem seguro-saúde, vale transporte, vale refeição, se é enfermagem, insalubridade, se é à noite, adicional noturno. E o PJ? O PJ não pode virar vínculo empregatício, que é o maior erro da veterinária. Todo mundo vem fazer plantão, ninguém é PJ, todo mundo quer receber o plantão que fez. Se chega uma fiscalização pra gente, numa hora de um plantonista, e você não tem como comprovar quem é você aqui dentro, existe a autuação para a empresa. É uma série de regras, né? Que a gente fala assim, regras. Por isso que faz muita parte, que eu enfatizo muito essa questão do planejamento. Porque quando você sentar para fazer, vai bater justamente essas questões. Não, mas e agora? Mas como que eu contrato? Mas como que... mas tem essa taxa. E nisso você vai vendo o custo fixo da sua empresa. E quando você coloca isso na ponta do lápis, ele é alto. Muito alto. Gente. E é alto um custo. E a gente precisa entender o fluxo disso, como que a gente vai fazer. E é por isso que vem as empresas realmente, assim, é claro, puxando a sardinha para o meu lado, né, que eu faço isso hoje, mas não só a minha empresa, como outras empresas que prestam essa consultoria para os veterinários e para os empreendedores mesmo, não só na minha parte de hospitalar e tudo, mas pensando em de pet shop, é uma coisa que às vezes eu vejo que as pessoas simplesmente acham que é chegar lá e fazer. E assim, você normalmente precisa de uma orientação. Para tudo na nossa vida a gente precisou de uma orientação. Por que a gente acha que empreender é simplesmente chegar ali e abrir as suas portas? Então não é assim que funciona. Isso é assim, não tô falando que não vai dar certo. Possa ter. Tem que dar, porque existe um monte, né? Mas assim, mas vai bater cabeça. Mas assim, vamos lá. Se você quer ter um estabelecimento clínico, você tem que ter a ciência de que você vai ter que fazer o certo. Se você já quiser começar na clandestinidade ou na camuflagem, o custo sai pior. Sabe por quê? Aline, eu já recebi, sem aviso nenhum, 3 vezes a vigilância sanitária aqui. 3. E um dia foi muito engraçado, porque elas vieram à tarde, depois do almoço. Não avisa, diz que se avisar a gente faz café da tarde. Eles não gostam de tomar café da tarde. Olha só como eles são malandros. E aí eles chegaram e assim, vem as meninas, elas chegam abrindo o armário. Elas não pedem, dá licença que eu vou olhar. Abre gaveta, abre armário e vai abrindo. Principalmente por ampola aberta, que a gente sabe que não pode deixar aberta, tem que usar e jogar fora. E que ninguém joga fora. Essa é a realidade. E aí eu tinha acabado de fazer vacina num cachorro e a tutora esqueceu a carteirinha de vacinação. Eu falei, traz à tarde, eu já assino e carimbo para você.
Então, eu tirei o líquido, apliquei e deixei dentro do armário os 2 frascos com a etiqueta. Pois ela não chegou nessa hora, ela abriu o armário, ela pegou na mão assim, ela falou, o que é isso aqui? Eu falei, não, que a gente fez... Isso é fraude. Cada vidro desse vai 10 mil de autuação. Eu falei, mulher de Deus, não faz isso, pelo amor de Jesus. Aí você vai dar aqueles, né? E assim, eles são compreensíveis, eles não saem multando, eles fazem primeiro uma Advertência. Exatamente, você tem um prazo para poder corrigir aquilo, né? Então eu recebi 3 vezes em 2 anos, olha só. E assim, quando a gente olha tudo isso aqui funcionando, a gente tem um quadro lá fora na recepção. E principalmente, cara, assim, um ponto que a gente acha é quanto mais famoso você vai ficando, mais tem vigilância. Mais tem vigilância. Quanto mais falam o seu nome, quanto mais você fica evidenciado. E você sabe por quê? Porque o veterinário, que deveria ser parceiro, ele acaba fazendo a denúncia no conselho. Nossa, já peguei direto. Não é o tutor, porque quando o tutor gosta do teu trabalho, ele te indica. Se ele não gosta e vê que você trabalhou direito, mas alguma coisa não gostou, ele some. Ele some. Ou fala mal de um pro outro, não acabou, é tanto a rotina, né? Mas pra bater aqui do nada, é colega de trabalho. Eu acho assim, na rotina, normalmente eu também vejo mais isso. Não posso falar com 100% de certeza em todos os lugares, tá, gente? Mas o que eu também já soube foram de colegas que próprio... E a gente fala que a nossa classe é muito desunida mesmo. Demais. E aí, nesse sentido. Mas de tutor, para não falar que eu nunca vi, eu vi um caso só, mas teria sido que deu um problema, e na verdade o tutor queria prejudicar a clínica por ter perdido um processo, então ele queria caçar algum problema no estabelecimento. Mas foi esse caso que eu vi basicamente, não que tenha assim... A proporção é menor vindo do cliente. Isso que eu já sou rodadinha aí em vários outros hospitais veterinários que eu já trabalhei. A proporção é menor do cliente, é mais do colega. E assim... Voltando um pouquinho, né? Senão a gente acaba... Mas a gente já falou bastante coisa aí. E, assim, você já falou que você se sentiu um pouco perdida na hora de montar o planejamento. Quando você pensou em fazer, você sentou e montou? Ou você simplesmente foi indo? Não, o planejamento funciona da seguinte forma. Você não para de planejar. Você tem que readaptar o planejamento anterior. Quando você está executando o primeiro planejamento, você tem que readaptar ele. A hora que você readapta ele, você olha para ele e fala, eu vou ter que mexer de novo. E aí eu vou ter que mexer de novo. E vai ficando assim, planejamento A, B, C, D, e as coisas vão vindo. E aí você começa a planejar por setor. Isso. É bem complicado, porque... Na verdade, você vai... listando prioridades, né? Porque assim, você põe num papel um esboço, né, um fluxograma de tudo que você precisa, de tudo que você quer. Só que nem tudo nesse fluxograma você consegue seguir a ordem exata que você desenhou. Então, às vezes, você tem que alterar aquela coisa... Gente, eu vou derrubar esse microfone. Você tem que alterar aquele tópico que estaria lá embaixo, passar ele para cima, porque você, na execução, você entendeu que ele era mais importante do que aquele que estava antes dele. E aí você tem que mudar isso. Então, o planejamento... E coisas da rotina, né? Totalmente da rotina. Por exemplo, às vezes, você tem uma questão muito mais focada no centro cirúrgico, então, às vezes, uma coisa que você tem que ampliar melhor, você tem que dar mais ênfase em alguns equipamentos. O exemplo básico é sobre equipamento mesmo. Você pega o básico para montar e abrir, né? Aquele básico. E aí você constrói um planejamento sobre aquilo que você fez de básico. Aí você vai fazer a primeira cirurgia no verão, dentro de um centro cirúrgico sem ar-condicionado. Cara, já muda todo o planejamento e nesse caso você mexe no planejamento financeiro, não só organizacional, né? De onde eu vou tirar o dinheiro para pôr um ar-condicionado nesse centro cirúrgico, porque eu vou morrer fazendo cirurgia. Eu saio de lá pingando, então eu preciso de um ar lá dentro, né? Mesmo porque também eu preciso da qualidade do meu paciente que está ali anestesiado. Então, de onde sai esse dinheiro? Como que eu vou remanejar algumas coisas? O que eu deixo de ter prioridade? O que eu passo para cima? Então, o planejamento, Aline, ele é quase que diário. Ou se não for mensal, vamos pensar assim. Eu acho que a gente faz, né, a análise e a gente tem que sempre avaliar o que são os pontos fortes, pontos fracos, os pontos a melhorar, e tem coisas que, assim, vão ser sempre um ponto fraco, porque às vezes é estrutural,
e aquilo ali vai ficar batendo na tecla. Mas é uma coisa que às vezes eu falo que a gente, nos nossos pontos fracos, a gente tem muito mais facilidade de listar também, sim, né? A gente vem aqui e começa a listar, e se a gente falar qualidade, não é na mesma rapidez que a gente faz. Então a gente tem uma tendência a ser mais crítico nesse ponto, principalmente a gente que está aqui no dia a dia. Então, às vezes, nem sempre os nossos clientes percebem todas as nossas dificuldades. Imagina. Então, o que a gente acaba tendo que passar para ele é a gente tá mostrando já que a gente consegue esconder algumas coisas, né? Isso é de todas as empresas, não só pensando em ramo veterinário, mas tudo que a gente vai fazer, com quem você compra, ela tá escondendo alguma falha dela, porque nenhuma empresa é perfeita. Então a gente sempre tem, isso faz parte do planejamento, isso faz parte de desenhar métricas, isso faz parte da gente gerenciar, né, todas essas questões. E assim, às vezes o nosso planejamento, a pergunta que a gente tem que fazer é por que a gente falhou. E às vezes onde, vai estar ali. Onde, não é nem por quê, é onde. Porque geralmente a gente sabe o porquê falhou, né? Ou é organização ou é dinheiro, isso é fato. E você mata isso na hora que você olha para a situação. Mas por que a gente errou, né? Aquele detalhe, onde foi que eu errei? Por quê? Onde? O que eu tava te falando... Passou, né, a fase, passou, assim, nossa, daqui passou, então a gente não viu. E o que vamos fazer? Pra não quem que vai ser novo. responsável? Até quando eu tenho que resolver isso? Então, aprender a desenhar métricas também é muito importante. A gente acha que é fácil. E aí eu faço muito esse exercício com os meus funcionários, né? Principalmente o pessoal que está ali, da equipe, quando a gente está fazendo treinamento. Eu peço para as pessoas falar assim, ó, me fala suas metas. Uma coisa que você nunca desenhou no papel, se você nunca fez, você vai ter dificuldade de fazer das primeiras vezes. E aí as pessoas me colocam assim, melhorar no trabalho. Mas melhorar o quê? Melhorar o quê? Eu sei a minha meta. Hoje, na idade que eu tô, né? Semana que vem eu faço aniversário. Eu sei qual é a minha meta. Eu quero daqui, no mínimo, 5 anos, não trabalhar mais do jeito que eu estou trabalhando. Eu quero viajar mais e viver um pouco melhor a minha vida. Porque hoje eu não estou dando qualidade para a minha vida. E você colocou só para minha empresa. Daqui 5 anos. Você colocou tempo, você colocou o que é viajar. Então, eu quero fazer 3 viagens por ano. Eu quero. Então, tudo bem, entendeu? Eu tenho que me programar para isso. Então, você tem que colocar... quando a gente fala números, né? Que isso é o principal. Meu amor, eu vou estar com mais de 50 anos daqui 5 anos, filha. Eu preciso me dar ao luxo de viver a minha aposentadoria. Com certeza. E assim, quando eu falo... isso que é muito importante. Se a gente coloca metas, quando a gente não coloca números, a gente desiste muito fácil. Principalmente quando você fala assim, vou melhorar no meu trabalho. Mas você vai melhorar o quê? Você vai melhorar quando? Melhorar... Tá bom, possa ser que você melhore um pouquinho, que seria nada. Numa única função específica até. Não num contexto geral. Pode ser que passe desapercebido até por você mesmo, a sua melhora. Então, assim, fica muito vago. Quando a gente vai fazer metas, a gente precisa fazer metas específicas, sejam elas a longo prazo, pequeno prazo, médio prazo. Então, acho que são vários tipos de meta. Isso é muito importante no planejamento até do seu negócio. Quando você entra aqui na clínica e você está querendo, vamos supor, eu estou dando o exemplo da clínica porque é a nossa maior vivência. Mas, por exemplo, assim, a gente chegou aqui e falou assim, daqui 1 ano eu quero que a clínica esteja assim, assim, assado. Então, dentro desse 1 ano, ela já tem que estar com faturamento X, ela já tem que estar, eu já tenho que estar com tantos veterinários, eu já tenho tantos que estar enfermeiros, já vou estar programando para minha internação. Não, eu não tenho vontade de fazer internação. Então, tudo bem, mas o que é o próximo passo? Você vai expandir ou não vai expandir? Qual que é o seu faturamento? Meta, né? Isso. Quando a gente chegar na meta, a gente duplica a meta, né? E aí a gente tem que acabar sempre fazendo isso. Isso faz parte do planejamento. E se a gente não alcançar isso, a gente tem que entender. Eu já fiz entrevista de emprego que me perguntaram, tudo bem, você está entrando agora na empresa, daqui 2 anos você pensa estar onde? E eu falei, eu penso estar no cargo de supervisão. E aí ela me falou assim, nossa, mas você acha que é fácil estar no cargo de supervisão? Eu falei, não, eu não falei isso. Eu só falei que esse é o meu objetivo. Você me perguntou que em 2 anos aonde que eu quero estar. Ela falou, mas e se você não estiver lá? Eu falei, aí eu vou ter que analisar o motivo que eu não esteja. Possa ser que seja esse o motivo. Que eu achei que ia ser mais rápido e não foi. O meu planejamento foi falha nessa questão de tempo. Possa ser que eu não me esforcei o suficiente para estar lá.
possa Ou ser... não aprendi o suficiente para exercer a função. Possa ser porque também. tem isso, né? Aquele negócio, é médico ou é veterinário? O quanto você quer se esforçar para ser o melhor? Então, são N coisas que a gente vai avaliando e não tem problema você errar no seu planejamento, porque é assim que você vai aprender, né? Então, assim como você aprendeu agora, você não comete o erro como Não, você não, quando abriu, não, né? não. Coisas assim, Não. vem diminuindo. E assim, eu tô pensando seriamente em vender consultoria para quem quer abrir clínica. Vai dar mais dinheiro. Eu só ia falar um ponto sobre o planejamento. Tem um mural lá fora na recepção que a gente precisa e é obrigatório ter aquele mural lá fora. O que tem que constar naquele mural? 6 documentos específicos para regularização e funcionamento deste estabelecimento. E aquilo tem prazo, é anual. Todo ano você tem que renovar, e todo ano você paga uma taxa para renovação, mais taxa de não sei o quê, mais taxa de outra coisa. Você sabe que é um detalhe que eu também não sabia? Que eu tenho o meu CRMV, eu pago o meu CRMV como veterinária, eu tenho que pagar um CRMV para eu ser RT, e tem um outro CRMV Sim, que é da empresa. Isso. Você paga 3 vezes para exercer o mesmo cargo. Isso é Brasil, gente. Pelo amor. É uma coisa absurda. Não tem como a gente se livrar, não. Você tem que pagar. Para você funcionar, você tem que pagar. Não tem outra coisa. Não tem. E, Cá, só para finalizar esse ponto assim, o que você, se você tivesse aprendido na universidade, te facilitaria nesse processo hoje, assim, dessa Olha. parte de empreender? E a gente sabe que não é uma coisa que incentivam muito a gente, incentivam a gente a trabalhar para outras pessoas, né? Porque é procurar plantões e tudo. E um ponto assim de precificação, a gente não sabe, a gente não aprende nada de como precificar o seu produto, a sua consulta, as suas aplicações. Validar a tua mão de obra. A gente não sabe validar a nossa mão de obra. Uhum. A gente tende a sempre nos desvalorizar. Ai, tadinho do cachorro. Ai, o dono não tem dinheiro. Deixa eu ajudar. Aí quando você vê o Instagram, o bicho tá lá na praia tomando sol, postando a latinha de cerveja, e você tá onde? Na internação, se matando, cuidando do bicho dele que você deu desconto. Eu canso de viver isso. E também tem um ponto que quando a gente sai para perguntar, porque muitas vezes quando você sai da universidade você não faz ideia do quanto que você vai cobrar, né? Até em questão de proposta salarial você também não faz ideia. E aí, às vezes você vê essa questão assim das pessoas nivelarem por baixo. Então, ele cobra 90 na consulta, eu vou cobrar 90, porque eu não tenho capacidade para cobrar mais, porque eu sou recém-formado. Então, muitas pessoas se colocam nesse nivelamento baixo, uma coisa que não precisaria. Que não precisa, nem essa competição precisaria existir. Mas eu vou te contar uma outra coisa que eu descobri como empreendedora. Sabe por que a maioria dos veterinários não são contratados CLT? Você sabe qual é o piso salarial obrigatório do médico veterinário? R$6.000 por 6 horas. Se eu for contratar um veterinário para trabalhar aqui R$6.000 por 6 horas, eu fecho a clínica. Isso que eu ia falar também. Eu não tenho dinheiro para pagar R$6.000 por 6 horas. São poucos lugares que tem essa. Eu acho que até nem sei se tem. Então, assim, mas como que você falou que você ganhava muito dinheiro? Eu era plantonista, eu ganhava comissão. Então eu vendia, então você vendia só para poder ter comissão e ganhar salário. Imagina. Não, eu sabia exatamente o que eu precisava vender. Olha, é aquele discernimento clínico que eu bato na tecla e falo quase em todos os meus posts, quase tudo que eu posso verbalizar sobre isso eu falo. É aquele discernimento clínico que ele vem com você. Precisa desse exame? Vai te fazer o quê? Realizar esse exame. Semana passada me aconteceu uma coisa muito doida, Aline. Veio um exame externo sobre pesquisa de doença do carrapato. Quando eu olhei o pedido da veterinária, ela simplesmente solicitou todos os exames possíveis que existiam para Ehrlich e para Babesia. Todos. Ela pediu todos. Tinha seis exames diferentes. Beleza. Coletamos os exames, encaminhamos para os laboratórios, porque a gente também faz coleta externa, né? Principalmente quando o veterinário é domicílio, eles deixam um pedido do exame para o tutor, e o tutor que sai procurando aonde coletar esse sangue. Uhum. E aí foi assim que essa senhora chegou. Quando o resultado saiu, que nós encaminhamos, né, o pessoal da recepção encaminhou, a veterinária me ligou, entrou em contato comigo, pedindo ajuda para a interpretação do exame, porque ela não estava entendendo. Aí eu falei, qual que é a sua suspeita? Doença do carrapato.
Falei, o que, que você não entendeu do exame? Eu não sei, porque um dá negativo, o outro dá reagente. Aí o outro dá 1 para 20, o outro dá 1 para 40. Eu não sei o que, que eu faço. Eu trato ou não trato? Olha o discernimento clínico, gente. E assim, olha você, isso. como, né, você tá só fazendo uma parte de coleta, não é seu paciente, como você passa essa entendeu? informação Você também? entendeu? É muito mais complexo, né, se falar se você trata, se você não trata, se tá na hora, se depende de sintomatologia clínica, depende de que situação que você, por que você coletou esses exames, Mas a minha experiência macaca véia, eu simplesmente virei para ela e falei assim, você não sabe qual exame pedir, né? Ela, ai, doutora, eu não sei mesmo, desculpa, tô precisando de ajuda. Ela foi humilde, achei até, sabe? Porque a grande maioria, chegou um outro, mesma história, mesmo quadro, e o cachorro para coleta de sangue aqui, evacuou sangue e vomitou sangue aqui no meu consultório. Eu falei, esse animal não vai ser internado? Não, o doutor não pediu internação. E aí você fica, meu Deus, o que, que eu faço? Me enfio nisso ou não enfio? Qual a suspeita dele? Ah, ele acha que é carrapato. Eu falei, qual é o exame que ele pediu? Quando eu olhei, eu falei, meu Deus. Pediu 4DX. 4DX não pega ehrlichiose, não pega, sabe? Aí você fala, poxa vida. É bem bom, vamos fazer, né? é só Não coleta é de sangue, sabe? E assim, que dó, né, desse paciente. Porque pegar só isso como, não. Porque a gente, olha, até eu estou fazendo um videozinho rápido para a gente publicar no nosso Instagram, falando sobre a doença do carrapato. É só um adendo para a gente entender como que são as coisas funcionais dentro de um hospital. Só no mês de março, eu peguei 15 pacientes positivos ou para Babésia, ou para Ehrlichia, ou para ambos, no mês de março. Ou seja, metade do mês deu positivo para mim. Animais saudáveis, de donos que dormem com ele na cama, que nunca viram carrapato, que não passeiam, que não. E como que titula positivo? A gente entra no outro detalhe, mas olha só, e se eu não tivesse o discernimento clínico do meu planejamento da equipe clínica para saber qual era o exame exato que a gente pede para testar e pegar positivo 15 pacientes? Ainda mais nessa época de chuva, né? Que a gente agora sabe é o auge. É o auge, né? Tá bem então, assim é bem isso. Em relação à faculdade, para a gente não se alongar, eu fico muito chateada, porque assim, eu tenho 2 faculdades na área da veterinária, né? Na área dos bichos. Eu sou zootecnista e veterinária. Gente, é uma coisa muito louca. Por quê? Nenhuma das universidades que eu fiz, das faculdades que eu fiz, elas têm um planejamento para o profissional atuante no mercado. O que falta para mim, mas eu também acho que seria uma disciplina que poucos iriam acabar se envolvendo. Administração. Tem muito superficial, pelo menos a minha teve só para a parte de grandes. O professor que ministra esta aula, ele é tão despreparado quanto o aluno que está recebendo essa informação. Acho, isso é verdade. Deveria ser um professor de direito, um professor de administração, que já trabalhasse na área da veterinária, que tivesse a noção jurídica que a gente precisa. Vocês sabiam que existe um seguro de vida que nós temos e podemos pagar para nos proteger de possíveis processos? Eu não sabia, eu descobri isso trabalhando e abrindo a minha empresa. Eu não fui informada na faculdade que existia esse tipo de seguro, que eu pudesse, assim que eu pegasse o meu CRMV, ir atrás desse seguro de vida, me protegendo contra possíveis processos. Tem muita coisa que eu acho que a gente não sabe. Tem muitas coisas que a gente vai agindo, igual eu falei, eu acho que o principal que a gente não sabe é precificação, principalmente se a gente fosse pensar em cirurgia. Vamos falar assim, cirurgia, o quanto que você vai colocar agora na cirurgia? Não sei. Entende? Assim, de gravidade, de emergência, urgência, de tamanho, é muito variável. Tem um veterinário que opera aqui comigo, eu acho muito engraçado. Ele vai embora, ele só assina que ele veio, que ele fez tal paciente. Na hora de pagar, quanto é, doutor? Ah, sei lá, vê aí. Não, doutor, como assim vê aí? Não, sei lá, vê. Quanto você acha que pode cobrar? Olha isso, sabe? Então, assim, não dá. A gente precisa de uma tabela, a gente precisa de uma padronização para passar para o tutor, para ver parcelamento para esse tutor, para ver taxa de juros da máquina. Quanto que a gente não vai sair perdendo que a gente consegue ajudar esse tutor? Porque hoje em dia ninguém tem dinheiro, nem o dono da clínica e nem o tutor.
Antes a gente estava com uma máquina que dava para fazer 10 parcelas sem juros. O banco virou a taxa, não comunicou a gente começou a ter perda de cada cliente de mais de 60%. Ou seja, se eu cobrava 100, eu recebia só R$ 40. E 60% ficava por banco. E aí a gente falou, meu Deus, cadê o buraco do caixa? Cadê? Como que a gente tá com esse... Tá roubando dinheiro, da onde tá vindo dinheiro? E aí quando você pega o empréstimo do banco, você começa a ver aquilo, que também pela expertise que a gente não tem, sim, e eles não avisam, ninguém avisa, você fala, meu Deus, como que eles mudaram a taxa do banco desse jeito? Eu não posso mais parcelar em 10 vezes. Como que eu faço para sobreviver com isso? E a gente sabe que quando a gente depende muito de profissionais externos, né? Principalmente nessa parte, quando alguns procedimentos mais caros a gente tem um prejuízo a mais porque a gente arca aqui. E vocês, às vezes, é isso que a gente briga muito de parceria até, porque o veterinário volante vem aqui, usa o seu espaço, atende o seu paciente, sim, atende o seu paciente. Porém, se acontece qualquer coisa, quem assume o risco é você. Total. E não ele. Total. Porque ele está dentro do seu estabelecimento e você que assumiu a responsabilidade ao colocar um terceiro para fazer o atendimento. Então, não é que ele foi atrás do terceiro e alugou o seu espaço, que ainda assim você teria uma responsabilidade, mas menor. Só que agora você transferiu e ele faz parte da sua equipe. Então, qualquer coisa que acontecer, eu e ele respondemos a isso. Mas fica o peso maior para o dono do estabelecimento. Então, às vezes a gente pensa na parceria, que é justamente isso. A gente chama a pessoa para atender aqui, e aí, quando acontece isso, a gente vê que a gente ganhou o quê? Lucro de 30, 20 reais. Gente, ultrassom. Vamos lá. Para o pessoal do ultrassom vir aqui fazer ultrassom para mim, ele cobra um valor, exemplo, tá, gente? De R$ 12. E eu vendo ultrassom a 15. Quanto que eu ganhei? Por que eu não posso vender a 200, a 1.000? Porque eu não consigo ter cliente para esse valor. Sim. Então, o meu parceiro deveria falar, eu ganho na quantidade, eu abaixo o valor, ela aumenta um pouquinho, ganhamos em ambos os lados. Não existe isso. Não porque existe. Assim, é um lado para os dois. Só um quer ganhar. Né? É um lado para os dois. Por exemplo, a gente poderia estabelecer que quem vem aqui como ultrassonografista fala assim, ó, se a gente atingir 50 exames no mês, é esse valor. Se a gente atinge 80 é esse valor. Até porque você passa a dar prioridade para ele, porque você quer atingir aquela meta, né? Porque para você é interessante. São profissionais bons que vão atender o que você precisa, e aí você passa a dar prioridade, agenda mais num dia específico para até facilitar esse deslocamento. Então a gente consegue fazer isso melhor, né? Quando tem essa parceria. Sim. Então, na veterinária a gente está precisando ter esse feeling também, que eu acho que até de parceria a gente é muito ruim, né? Total. Nossa, Total. Se você não tem um amigo, meu filho, aí você tá lascado. E não faz parte do planejamento isso. Porque você planeja, depois o cara te deixa na mão, você tem que procurar outro. E aí, anestesistas, né, principalmente, que a gente vê que é difícil ter tabelas, poucos trabalham com tabelas, e aí chega um valor muito alto, você também tem que colocar o seu valor ainda em cima, quando vê ficou uma coisa que nem... Inviável para o cliente. Inviável. E aí você não fecha a cirurgia. Inviável. Você vai falar de uma castração que quando você vê a castração ficou quase R$2.000, como você vai fazer? Uma aluna chegou para mim ontem e falou assim, professora, meu cachorro tem 33 quilos, quiseram cobrar R$1.000 para castrar ele com inalatória. Olha que absurdo, eu falei, tá barato. Ah, tá. O quê? R$1.000? Você acha que tá barato? Eu falei, eu acho que tá barato. 33 quilos. 33 quilos para uma inalatória? Tá muito barato. Gente, o cachorrinho que vocês estão ouvindo é o cachorrinho do hospital veterinário. Estamos aqui na clínica. Não tem jeito, a nossa sonoridade são eles. Mas é isso, Caio. Eu acho que a gente tem que ter noção, e a pessoa não ter noção por peso, né? Isso dá muita diferença. R$1.000, até R$1.000 se a gente fosse pensar assim, com os exames e tudo, em média dá isso até para um paciente pequeno, se a gente pensar com pré-operatório. Para um pequeno de 10 quilos dá R$1.000 com exame, mas para 33 quilos não dá isso com exame. Um anestesista vai cobrar em torno de uns R$600 para anestesiar um cão nesse peso, porque ele vai usar fármacos hoje que tá o olho da cara. Um Propofol, antes da pandemia, a gente pagava R$7,90 na marca X nos 20 ml.
Na pandemia bateu 300 e cacetada. O que os caras fizeram? Bom, se os veterinários estão comprando por 300, quando passar a pandemia, não vamos voltar para 7,90. Fica 60, fica 70, 30. Ou seja, como que eu não repasso esse valor para o meu cliente? Como que o meu anestesista não aumenta o valor dele se ele está tendo um gasto absurdo para comprar o mesmo anestésico pós-pandemia? Gente, o ISO foi para quase R$ 1.000. Eram produtos que usava para entubar paciente. Avental, luva, uma caixa de luva chegou a R$ 120. Era 22, 23. Voltou? Que voltou nada. Não voltou. Avental a gente pagava 4 e pouquinho. Tá 15, tá 20. A gente chegou a pagar 60, 70 na pandemia, um avental. Então, teve uma inflação muito grande, assim, de todos os procedimentos, né? Eu acho que isso para todo mundo. Então, essa parte de gestão faz muita diferença nisso. Você ter noção dos valores. Quem que te fala o valor da medicação? Quem que te fala o quanto que você calcula ali? Você aprende na faculdade que é calcular a dose. Calcular a dose, não o preço do que você vai vender. O preço, né? Então, assim, e colocar a sua mão de obra, o preço, aí a gente fala assim, uma seringa é barato, uma agulha é barato. Só que isso em larga escala, se a gente pensar que toda pessoa... Barato, não, assim, barato não, mas antes ao era. Valor que a gente cobra. Antes da pandemia, vamos lá, antes da pandemia, a gente pagava numa seringa de 3 ml, uma coisa de 60 centavos, 90 e pouco. Hoje, a seringa de 3 ml, ela já custa quase R$ 2. E cada vez que você tenta pegar uma jugular ou uma cefálica, entupiu, pega outra, entupiu, pega... Quando você fecha o ciclo, você olha e fala, gente, eu usei 5 seringas, 10 agulhas, põe vezes o valor do que você paga por unidade. O valor que você cobrou na consulta e do exame de sangue não cobre o valor do material que você jogou fora. Porque na verdade, quando a gente tá falando do seu tempo investido ali, né? Então, assim, se seu tempo tá valendo R$ 10, que é o que você vai ganhar de lucro, então tá tudo bem. E aí, isso também interfere muito em quando a gente fala dentro do planejamento, de você saber quem que é o seu público-alvo. Seu público-alvo pode ser quantidade? Pode, então você vai cobrar um valor mais barato para você ganhar em quantidade. Seu público-alvo pode ser mais qualidade? Isso não quer dizer que você não consiga mesclar os dois, tá? Mas assim, tem pessoas que vão colocar mais qualidade e elas vão colocar um preço bem mais oneroso no valor da consulta. Tem pessoas que vão colocar um preço médio e que aí vai juntar a qualidade com a quantidade, e tem gente que vai fazer um preço mais baixo para justamente focar na quantidade. Isso não tem problema nenhum, não tem demérito nenhum em fazer isso. A questão é só que você tem que entender para que você está fazendo, para você não saber se está trabalhando de graça ou se você está sendo efetivo no que você está fazendo no seu negócio. E para não ser que se me deixar, a gente estende muito aqui, né, também. E eu já vou dar aula. Agora, pensando na sua rotina mesmo aqui como contratador e como chefe clínica, vai? Quando vem pensando no veterinário, tá? Focando mais Você diz um candidato? Isso, no funcionário. A gente pensa no candidato para plantão, num candidato. O que você avalia nesse candidato? Hoje, se eu falasse assim, Camila, tenho essa pessoa aqui para você para te indicar. E aí, como que você faz a sua entrevista? Como que seria? O que você avalia nesse profissional? Aqui é assim, vamos lá. Como eu disse que a gente já tem departamentos definidos, né? Eu só faço a avaliação do corpo clínico. Então, não tem como eu fazer uma entrevista com uma pessoa se eu não fizer alguns questionamentos clínicos. Uhum. Então, por exemplo, Daline, como que você atende um paciente se chegar aqui em convulsão? O que você faz? Aí eu vou te explicar as condutas, né? Vai fazer A, B, C, D, não é? Chego lá, pego o diazepam e tudo, vou fazer. Qual é o passo desse protocolo que você segue? Opa, o protocolo dela é parecido com o nosso aqui. Uhum. Então, já é um ponto positivo. Aí eu vou numa outra. Aline, me fala como que você trata uma gastroenterite hemorrágica de um paciente internado? Você vai também me dar uma dica. Então, eu tô ali, avaliando o protocolo que ele usa, a casuística que ele pega aquilo, porque se ele fala com mais ênfase, né? Que nem antes da gente começar a gravar, a gente estava discutindo o protocolo de pancreatite, né? E ela falou, fulano tá em tal lugar, entrou com tal protocolo. Eu falei, não vai pegar.
precisa associar mais X, porque a tia aqui já teve essa experiência, não resolve com esse remédio, tem que pôr mais esse. Porque o paciente debilita de tal maneira, e aí a nossa casuística vai aumentando. A gente está tendo um surto de pancreatite que você não faz ideia. E aí, se você me responde meio É que os animais estão perdido, intoxicando mais, né? além disso, você sabe o que está causando pancreatite? A própria doença do carrapato. Gente, surreal. Cenas do próximo podcast. Vamos fazer um só de carrapato. Ah, nossa, aí a gente fica aqui, mas eu adoro, vamos sim. Eu amo Mas é ele, sério, é sério. E aí, só pra gente entender, eu preciso testar este candidato no movimento clínico que ele está fazendo. Aí eu jogo uma dose. Que dose você usa para tal? Que dose você costuma trabalhar para tal medicamento, para tal... Não. Aí ele fala para mim, opa, então isso aí é legal. Tem um outro porém. Aí eu ponho ele lá, falo, vamos conhecer lá dentro, vamos ver a internação. Eu vejo o posicionamento dele, a postura desse candidato dentro da minha instituição, do meu setor, e de um setor que é a menina dos meus olhos, né? Porque a internação, se ele fala alguma coisa, faz uma entonação, fala, não, já não é, não serve. E isso aconteceu comigo. Eu fui fazer uma entrevista num hospital e isso me despertou, e é aquilo, né? A gente erra para nunca mais. Tinha uma prova, eu fui fazer uma entrevista, eu fiz prova com mais 5 pessoas, eu não sabia que ia ter prova. E aí todo mundo entregou a prova e eu fiquei fazendo. Quando eu olhei do lado assim, eu vi as pessoas escrevendo 3, 4 linhas e eu estava escrevendo uma bíblia. Eu falei, me ferrei, né? Tô sendo aqui, me alongando em tudo. E aí, quando eu terminei, eu fui no banheiro. E quando eu voltei, não tinha mais ninguém na sala. E eu não fui no banheiro 10 horas, eu fiz um xixi. E aí, o que eles fizeram? Eles recolheram todas as provas, eu era a última. E eu virei e falei, cadê todo mundo? Subiu um funcionário e falou assim, a doutora fulana de tal tá querendo falar com você. Ela já deu uma olhada na sua prova. Falei, e o resto também? Não. Ela já descartou todos. A única prova que ela se interessou foi a sua. Olha, gente. Não, eu conversei nos congressos que eu frequento, né, de gestão e tudo, a gente acaba compartilhando com outros veterinários, e dos questionamentos que me faziam assim, que muita gente fala, tá faltando mão de obra, e aí ao mesmo tempo a gente fala, tá sobrando mão de obra, mas a questão é a qualificação, né? Esse mas que é o ponto. Nessa entrevista mesmo, quando ela começou a fazer entrevista verbal comigo, porque até então ela nem iria me conhecer como não fez com as outras pessoas. Uhum. Ela não viu a cara das outras pessoas. Pela minha prova, ela quis me conhecer. E aí, ela conversando comigo, ela me fez algumas perguntas muito específicas. Ela fez assim, se eu tenho um paciente que está com pressão baixa, o que você faz? Eu, um protocolo de prova de carga, assim, assim, assim. Você fez 3 protocolos de prova de carga no período tal e não subiu a pressão, o que você faz? Ela não esperou responder, ela falou assim, então já sei que para você não dá para ficar na urgência e emergência da UTI. Você entendeu o que ela já fez? Ela ali já me classificou. Eu não sabia que eu tinha que botar infusão contínua de nora. Eu saí dali com vergonha alheia e fui estudar. Acontece, falei, agora eu sei a saber tudo. Entendeu? Mas né? Sim, e mesmo assim ela me quis. Eu passei na prova, fiquei um tempo lá, não me adaptei porque logo em seguida eu precisei ser operada, enfim. Mas foram outros fatores que não me permitiram ficar ali. Mas na sua conduta hoje, você vê assim, e a parte de comunicação, como você vê que as pessoas estão de comunicação? Porque aqui é bem importante para você, principalmente a Camila, a parte, quando a gente conversa aqui bastante, a gente fala que o atendimento da consulta dela é 1 hora. Então, como que você vai colocar alguém que não se comunica bem, que não sabe explicar bem para o cliente, não sabe escrever, né, às vezes uma receita? É por isso que eu dei risada. Sabe o que a gente tem pego nos últimos dias? Tanto para a parte administrativa quanto para a parte clínica, tá? Eu tenho ficado com alguns plantonistas e é assim, ó. A gente pegou, eu vou estar te falando... Nenhum verbo com R mais, não existe. Todas as receitas pode dar um comprimido. Meu Deus.
Vocês entendem? Então, isso para mim não dá, não dá. Ah, você está sendo intransigente. Não, eu estou defendendo a língua falada e escrita do meu país. Isso é escola, não é faculdade. Uns erros, assim, aceitáveis, né? Algumas Gente, coisas eu troco. Tem hora que eu falo, escreve com C com S. É com Z ou com... Esse bendito desse corretor do WhatsApp deixou a gente meio burro. Isso. Porque ele corrige sozinho nossos... E quando você está redigindo, que você não pode escreve como? Diversas vezes eu já entrei no Google, digitei a palavra porque eu não lembrava como escrevia. Mas espera aí, eu sei que todo verbo vai R, a gente vamos, né? A pessoa falei, faz um vídeo para mim do animalzinho internado, uma plantonista, porque a tutora tá me pedindo. E ela fez um vídeo, eu falei, ela vai fazer um vídeo só, e ela quis falar. E aí no vídeo ela falava, então, a gente pegou aqui, ó, e fez isso aqui, e ele tá ruivando. Ele ruivou a noite inteira. Eu falei, meu Deus do céu, o cachorro ficou ruivo na madrugada, né? Não é possível, né? Nem ruivar, né? Ah, mas é dialeto familiar. Gente, nós somos médicos e a gente sabe que não fala ruivar. Não, e então, assim, não dá. Cada erro não eu dá. também pego. Porque assim, o que acontece é que as faculdades, num geral, e não tô falando só porque eu tinha muitos colegas também escreveu errado, tá? E eu era federal, então assim, não tem isso de desmérito, né, de quem tá na particular. Isso é o problema da pessoa que não se esforça para aprender a língua que ela tem que aprender. Sim. Então, eu acho isso realmente um desleixo. Eu acho que a gente precisa, sim, aprender a nossa língua e, sim, ser criterioso numa hora de escrever, conversar. Tudo bem, se a gente está conversando entre amigos e você fala um pouco mais de gíria. Às vezes, até no próximo, aqui com a gente conversando, eu uso uma linguagem mais formal, justamente para atingir você que está aí do outro lado e não ficar uma coisa tão maçante, tão mecânica, né? Em aula, a mesma coisa. Eu dou aula, os alunos ontem vieram, um dos alunos veio me perguntar se eu conhecia uma professora fulana de tal. Eu falei, tem uma que eu conheço com esse nome, é bióloga também, mas deixa eu ver a carinha. Aí veio, não conheço. Não, professor, sabe por quê? Ela é louca que nem você. Olha a referência do professor em sala de aula, eu sou louca. Mas por pra quê? chamar Porque atenção, eu preciso de cativar aquele cérebro para mim. Isso, na verdade a gente faz de uma forma de cativar, né? Sim. Não é que você não saiba se portar quando você está conversando com o tutor, quais palavras você precisa usar, como você vai escrever, e isso está sendo um problema muito grande. E ó, vou falar uma coisa muito importante pra gente dentro desse contexto. A gente tem que fazer muito relatório de atendimento clínico, relatório de encaminhamento de paciente. Você lembra aquele caso que a gente... Prontuário, que as pessoas não sabem escrever, não sabem falar a parte semiológica, né? E engraçado que assim, recentemente a gente viveu isso, né? Nós atendemos um paciente aqui que veio através de você, que a gente acabou tendo que encaminhar para uma UTI. Enquanto ela estava estabilizando o paciente, eu falei, Aline, eu vou fazer um relatório de encaminhamento. E redigi um relatório, tal, ainda li para ela, falou, beleza. Quando chegou na UTI, a médica leu aquilo e ela fez as mesmas perguntas que estavam escritas. A gente até se olhou, não, você não leu? Tá aí. Não, ele não, como que ela falou? Ele não estava obstruído, amor, ele obstruiu depois, né? Tá escrito aí. E mesmo a gente escrevendo correto, da forma correta, quem tá ali interpretando aquela escrita não consegue mais. Não consegue. Também tá desse jeito. Tá bem difícil, né? Os termos semiológicos também, às vezes descritivos. Você que trabalhou na patologia sabe que principalmente para descrever nódulo, né? Aonde que eles descrevem nódulo? Você, assim, uma bolinha de uns 2 centímetros. O que é ulcerada? O que é firme? Tá macia? Tá rígida? Como que eu entendo disso para descrever no laudo? Porque você precisa mandar a peça anatômica para o laboratório e você tem que colocar aproximadamente tantos centímetros de centímetro cúbico ainda, Sim. né? Qual a região? Como que tava a coloração? A firmeza, a textura? Tem úlcera? Não tem? Então você precisa saber apontar isso no laudo. Não, o que eu dou mais risada é assim, anatomicamente, quando risada não é... Sim, gente, desculpa, a gente ri de coisas que às vezes, né, não tô falando humilhando ninguém, não entendo que eu dou risada na cara da pessoa, não. Tá? É quando a gente pega o laudo e você vê que o nódulo é do lado direito, a pessoa relatou tudo do lado esquerdo, né? Mas assim, são coisas que a gente vê muito na nossa rotina, e isso é, na verdade, um puxão de orelha, né, para todo mundo que vive falando que, na verdade, a gente não quer contratar as pessoas,
a gente não tem falta de mão de obra, não, na verdade a gente está sendo explorado. Desculpa, mas às vezes não é que você está sendo explorado, pelo que você oferece, é o que estão te pagando. Então também tem esse lado, que Paga muita pouco. gente... Isso é verdade, gente. Paga pouco. A minha irmã é médica. Ela é neurooftalmo. Vai vendo. Mas olha a cabeça, médico, né? Olha a concepção. Ela falou assim, eu não saio de casa para um plantão a menos de 700, 900 reais o plantão. Quando é 1.000 e pouco, eu ainda vou mais feliz. Aí eu falei, o meu plantão é 200 reais, no máximo, mais uma comissãozinha ou outra. Ela, jamais. Então, somos tão médicos quanto temos mais organismos vivos para compreender e trabalhar, né? Não desmerecendo a medicina em hipótese alguma, mas é um indivíduo único, né? Aqui a gente tem peixe, réptil, anfíbio, ou ao contrário, aves, mamíferos, e a gente tem que dar conta de entender todas essas anatomias, todas essas fisiologias. Mas eu só quero atender cão e gato. Ok, mas não adianta, porque vai chegar na tua clínica alguém com um passarinho na mão morto, vai falar o quê, né? Uma vez chegou um ferret, não, um gambazinho para eu atender num outro hospital que eu trabalhava e ninguém sabia o que fazer. Aí tinha uma anestesista lá que ela já sabia lidar com isso, ela conseguiu intervir até esperar chegar o especialista em silvestres. O que eu vou te falar que eu já passei foi assim, uma cliente chegou para mim com um passarinho, e ela falou, ele acabou de cair da árvore e ele tá com a asa fraturada. Eu falei, olha, tô na mesma situação que você, porque eu realmente não vou conseguir ajudar, porque de aves eu não entendo. Então aí a gente teve que ligar para então especialista e tudo e aí conseguir ajudar. Mas a gente passa sim por essas situações, né? Eu acho que tem a parte de desvalorização, sim, mas eu acho também que a gente tem que ter o equilíbrio, que muitas pessoas estão se baseando nessa parte de desvalorização para então virar como muleta, para não se esforçar no trabalho, para não se esforçar em ter um diferencial, para não se esforçar em fazer algo a mais, para não se esforçar e querer levantar a bunda da cadeira. É o TBC, né? Tire a bunda da cadeira. Então, assim, eu vejo essas duas realidades. Acho que sim, tem pessoas que querem pagar muito pouco e fazem propostas esdrúxulas que eu acho que ninguém deveria aceitar mesmo. E outras pessoas que eu sei que, na verdade, tem preguiça de estudar, tem preguiça de se desenvolver. Eu acho que é a maior parte da veterinária. De uma série de fatores, e aí se está se colocando isso como uma muleta, sabe? De, não tem o que fazer. E aí, como diz muito os especialistas agora que fazem um curso e já são especialistas também, né? Então, assim, fiz aqui um cursinho assim, tá, sou especialista. Sou especialista. Então, não se desenvolve mais ali naquela área, né? Não vai se aprofundando mais em relação a isso. E aí, assim, como você, como boa professora, aqui a sua rotina, né, acaba na clínica, fazendo muito com que você ensine muito os seus funcionários. Como que você organiza isso no seu dia a dia? A gente já tem alguns padrões definidos aqui, né? Alguns protocolos definidos. Então, quando a gente treina um funcionário novo ou que não sabe nada, como a gente às vezes pega estagiário, né? Ou um funcionário que veio de algum lugar com alguma outra experiência, nada aqui é engessado. Recentemente a gente contratou uma enfermeira que ela veio com um olhar diferente, uma dinâmica diferente, que eu gostei muito daquilo. Eu falei, vem cá, deixa eu ver. Opa, vamos implantar isso aqui que dá mais certo do que o que a gente está fazendo. Então é muito aberto isso, mas a gente padroniza alguns tratamentos, alguns atendimentos, para que a gente possa, que o nosso cliente tenha o mesmo cuidado comigo, com a Júlia, com a Joana, com a Maria, que, olha, eu fui lá, se não for a doutora Camila, não passo. Não quero se não for a doutora Júlia. A gente precisa treinar a equipe para que todos tenham a mesma linguagem, o mesmo procedimento padrão, o mesmo protocolo dentro da instituição. Para isso existem os POPs, que para quem não sabe, é a outra dor de cabeça do empreendedor. Sim. Você nunca termina de escrever um POP. Sempre tem 300, outro, né? Tá pouco. Porque sempre aparece. E o que é um POP? Vai. São procedimentos operacionais padrões, que você cria regrinhas dentro daquele contexto. Isso. Então, para limpar uma janela tem que ser assim, para varrer um chão tem que ser assado, a cirurgia A se faz assim, a B daquele jeito, pegar um acesso tem que seguir essas normas.
E isso, a própria vigilância te obriga a criar esses protocolos. A própria vigilância pede para que você escreva o ritual do teu trabalho. O POP nada mais é do que o ritual que você faz. Qual é a passagem do seu protocolo, né? Você começa, seu meio e seu fim. Então aqui é quando a gente treina a equipe, a gente treina com esses padrões já definidos, mas não engessados. Isso que fique claro. Na verdade eu falo que o protocolo, assim como guidelines, assim como artigos, são direcionamentos. Eles não são engessados, não são receitas, né? Faça isso ou faça aquilo. Na verdade, eles são direcionamentos. E como a Camila disse, se na sua equipe, às vezes, o que acontece? Você é melhor em endócrino, a Júlia é melhor em nefro. Quando atende um nefro, a Júlia automaticamente algumas coisas são muito mais rápidas. Na parte de endócrino, da Camila, muito mais rápidas. Só que se você tem um protocolo, isso não difere na hora do atendimento. Não. Por quê? Porque aí tanto a Júlia, que não sabe tanto, não sabe, né? Não tem um pensamento tão rápido na parte de endocrinologia. O não saber é mais difícil. Ela está treinada para entender que aquele paciente é endócrino e o primeiro passo é X. Antes de chegar para o especialista. Isso, que aí também, e um direcionamento, estabilizar o paciente, sim. Até você passar. Sim. Isso é muito importante, porque a gente sabe que a gente trabalha com urgência e emergência, e são horas, a gente não tá falando, né? A gente tem que agir o mais rápido possível. Então, isso é muito da nossa rotina, né? Faz muita diferença. Para fechar, o que você avalia como ser dono do seu próprio negócio? O lado bom e o lado ruim. Tem que ter o bom? O bom é que eu não tenho ninguém me xingando mais. O bom é que se eu tiver com uma diarreia, eu ligo e falo, olha, gente, segura as pontas aí, que ou eu chego ou eu não chego. Essa é a única vantagem. Fora isso, eu não chamaria de desvantagem, eu chamaria de alimentar o teu próprio negócio. Na zootecnia a gente tem uma fala que diz que quem engorda o porco é o olho do dono. Não foge à regra de você ter um estabelecimento desse aqui, né? Eu viajo, eu tiro alguns dias, eu durmo, eu descanso um feriado, mas eu tô ligada, eu não consigo desligar. Então essa é uma desvantagem de você ser dono. O funcionário vai curtir o feriado, você não. Né? Esse final de semana... Tudo seu lembra, né? Tudo seu é assim, nossa, eu tinha que ter feito isso, vou aproveitar meu feriado. Vou contar o que aconteceu este final de semana. Eu não tive ninguém para virar aqui. Eu virei 36 horas. Eu fiquei de sexta a domingo. E aí eu via um no Instagram postando um japonês, outro postando na praia com a latinha de cerveja, outro com o pé na rede. E eu, caramba, eu já tô beirando zenta do meio século. E eu tô aqui trabalhando que nem uma louca nessa internação, porque eu tenho paciente crítico, que eu não consigo evoluir para UTI, porque o tutor não tem dinheiro, eu vou ter que dar conta, senão vai morrer, eu tenho que estabilizar, e eu que tenho que fazer, porque quem poderia estar aqui recebendo para isso eu não posso pagar ainda, quem poderia estar aqui comigo está de folga, e aí é a hora que você tem que vir, você não tem outra opção. Aí eu deixei meu filho, deixei meu marido, domingo é o único dia que eu tenho para ficar com eles, eu não consegui, eles acabaram vindo, ficando um pouquinho comigo aqui, mas bem pouquinho, e aí cadê o planejamento? Segunda-feira eu tinha que dar aula, quando eu lembrei, eu falei, eu não fiz as aulas, e agora? Eu não tenho aula para dar segunda. Na hora eu liguei para minha amiga, que trabalha como professora e faz da mesma disciplina que eu falei, eu vou te pagar, me rola aí umas aulas. Ela montou a aula para mim. Eu precisei de ajuda para montar uma aula que eu dei na segunda-feira, que eu não tinha feito ainda. Porque onde eu estava? No meu estabelecimento. Ter um negócio próprio é isso. Quando eu tive a clínica, eu também, nossa, não desligava nunca, gente. E aí era um desespero. E tem hora que, assim, a cabeça cansa mesmo. Não vou falar para vocês que não, porque você não tem um minuto de paz, mas não talvez porque os seus funcionários não façam. Mas é preocupação nossa mesmo, assim, um dia a dia, sabe? Não tô falando que a sua equipe, sempre a preocupação é com a sua equipe. Não é só isso, não é só com o paciente. Às vezes a sua equipe tá coordenando o paciente, tá lá estabilizando o paciente. Só que você tem N outros problemas para resolver. Se fosse só o paciente, a gente, né, até conseguiria se desligar, porque a gente treina a equipe começa a fazer, então você não tem... Agora, quando a gente pensa todo na parte de
trabalho, eu tenho que fazer os POPs, eu tenho que organizar a parte financeira, eu tenho que sentar Registro aqui no de drogas em livros específicos. Então, a parte da recepção, eu tenho que orientar o pessoal da recepção, tenho que ver como que tá a agenda, tenho que se preocupar se a agenda tá certa, se ele respondeu o cliente tal, se não respondeu, se teve reclamação do cliente, se não teve. Então, assim, quando a gente vai ser empreendedor, a gente tem que pensar muito nisso, que basicamente a nossa cabeça não se desliga mais. Hoje, por mais que eu não tenha a clínica, a minha cabeça continua não se desligando, porque aí isso também é nato, né, da gente. Eu saí de uma para falar que eu tava reclamando que eu não tinha tempo, fui para outra que eu também continuo nessa mesma ideia, mas isso é muito nosso também, né? Quando a gente gosta, é assim. Mas, muito obrigada, Ká. A gente encerra por aqui. Foi muito bom o papo. E quando a gente fala de coisas que a gente gosta, eles tendem mesmo. Né? Flui bastante. Eu não sei nem o que vai ser o Daima Parasitosa. Acho que eu vou reservar quase uma tarde inteira, porque se deixar, a gente vai ficar aqui. Porque nessa parte, eu acho que você também gosta, né? E eu também gosto. E eu falei, meu Deus, a doença do carrapato, a gente vai falar demais. Vai ficar 2 horas. Mas muito obrigado, pessoal. Muito obrigada, Ká, mais uma vez. Acompanhem a gente no nosso Instagram. Sigam também a VET3 no Instagram, tá? O YouTube, né? Se inscrevam no nosso canal e a gente vai estar sempre postando atualidades para vocês. Um beijo a todos.